Vamos ver agora os indefinite articles e o object pronouns. Então, o artigo indefinido, ele funciona mais ou menos assim. Serve para indicar a unidade de determinado item. É um único. E ali vai. Alguns idiomas, como o francês, por exemplo, e o português, usam o numeral 1 para definir um objeto indeterminado de uma coleção de objetos. Já no caso do inglês, não se usa a palavra one, que é o numeral 1. Se usa as palavras a e an. A palavra a, às vezes, é pronunciada a. A, exatamente como no português. Nenhum problema com isso. Então, e o uso de uma palavra ou da outra tem a ver com a palavra que vem depois. Isso é interessante. É uma questão completamente sonora. Não é uma questão de escrita. É uma questão sonora. O som da palavra define, o som da palavra que vem depois do artigo é o que define qual artigo vai ser usado. Então, a gente usa o a ou a antes de palavras consoantes, que começam com som de consoantes, ou que começam com i, you, u, ou a palavra you, em que o you tem o som de vogal longa, you, como na palavra você, you, como na palavra universe. Você fala a universe, not an universe, a universe. A university e a union. Então, é aqui que se usa o a. Então, o a vem antes de consoantes. A book, a bed, a bathroom, a bar. Mas vem antes também de palavras como universe. A universe, or a universe. A university, a union. E também a palavra European, que começa com EU. Beleza. Prossigamos. Já a palavra an vem antes de palavras iniciadas com som de vogal. Tá certo? An apple, an orange, an elephant, an eagle. Ou de palavras que têm H, mas o H é mudo, como honest, honor, an honor, an honest person, e assim por diante. Eu coloquei uma listazinha para você poder ver a palavra aqui e ver as pouquíssimas exceções que tem essa regra. Então eu tenho aqui an orange, an apple, an engineer, an enigma, an elephant, an eagle, an egg, an ape, an honor. Veja que dá para você emendar uma frase com a outra, uma palavra com a outra e ficar como se fosse uma. An orange, an apple, an engineer, an enigma, an elephant. Porque essa é a ideia do artigo indefinido ter essas palavras a e an, justamente para colar com a palavra seguinte. Já no caso do artigo indefinido a ou a gente tem aqui as palavras hotel, a hotel, a hotel. Também a mesma ideia aqui, juntar as duas. A book, fica como se eu estivesse dizendo uma palavra só. E é o que complica para muita gente, porque não consegue entender essa diferenciação ao ouvir. Então, a hotel, a book, a bank, a house, a horse, a club, a cloud, a European, a university. E aqui a gente fecha os indefinite articles. Prosseguindo, nós iremos falar sobre os object pronouns. Lembra daquela estrutura da frase que eu falei? Primeiro vem o agente da frase, que pratica a ação, depois vem a ação, e depois vem quem recebe ou quem sofre a ação.
quem sofre a ação é o object. E a gente vai falar sobre o object pronouns. Primeiro, isso que eu já falei. O object é o receptor da ação. Como no caso do subject, os object pronouns também ocupam o lugar dos nouns. E é isso que nós vamos ver com as frases a seguir. I like my friend. I really like him. Him. Eu gosto do meu amigo e realmente gosto dele. O friend é substituído pela palavra him na frase anterior. E eu vou falar sobre a lista agora dos subject pronouns e dos object pronouns. A gente vai refrescar a memória com subject pronouns e aprender os object pronouns. Para cada um deles existe, para cada um subject tem um object. Veja aí. I é me. Para I, me. Para you, you. Para you, you. Para he, him. Uma vez mais. He, him. She, her. She, her. It, it. We, us. We, us. You, you. Ou seja, a mesma coisa. E they, them. They e them. Eu gosto sempre de lembrar de uma coisa que vai ficar na memória. Lembra da música Ben, de Michael Jackson? Tem uma parte que ele fala: I used to say I and me. Now it's us, now it's we. Então, isso aqui, você vê os exemplos. I and me, que é um subject e um object. E us e we, que são um object e um subject pronouns. Então, é mais ou menos isso. Então, só a título de curiosidade, veja aí como é que funciona. Para dizer que você e que outra pessoa fizeram algo, você vai usar dois subject pronouns, nesse caso aqui. She and I like books. She and I like books. Nesse caso aqui, she and I é we, tá certo? Então você vai usar dois subject pronouns. Então, fechamos aqui esse capítulo. Vamos ao próximo. Coming next, the verb to be. The verb to be.